Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre O Mentiroso, parte 2. Quem não se lembra das frases "Eu sempre combati o Lula"? Em outra frase ele diz "Eu sempre combati o PT". Sérgio, juiz parcial da Lava Jato, disse por várias vezes que sempre combateu o Lula e sempre combateu o PT. Deve ter dado crise de identidade nele, ou talvez crise de consciência, e em raros momentos ele falou a verdade quando disse que combateu o Lula e combateu o PT. Sérgio, juiz parcial, sempre agiu de forma parcial e sempre agiu de forma política. Lembrando, Lula nunca morou em Curitiba e Lula nunca trabalhou em Curitiba, portanto, Lula foi presidente e trabalhou em Brasília e sempre morou em São Paulo. Existem milhares de juízes em todo o Brasil. Qual seria a possibilidade de um juiz de Curitiba ter julgado Lula, ter condenado Lula, a menos que esse juiz tivesse motivos para correr atrás do, na época, ex-presidente da República, hoje presidente, a menos que ele tivesse interesses. E qual era o interesse do Sérgio juiz parcial? Sair da magistratura e enfiar-se na política. Ele queria ser candidato a presidente. E para ser candidato a presidente, nada melhor do que derrubar alguém que tem muito nome, que tem muita fama, e ocupar o lugar desta pessoa. Eu lembro que Lula disse para Sérgio, juiz parcial, disse assim: "Olha, doutor, esta mentira foi longe demais. E você está condenado a me condenar até para poder agradar a imprensa, porque a imprensa não vai aceitar outra coisa que não seja a condenação minha". E Lula tinha razão, tanto é que meses depois, Lula estava sendo preso por este falso juiz, esse juiz que usou a caneta, esse juiz que usou o cargo de juiz para condenar uma pessoa sem motivo. Podemos afirmar que o juiz parcial Sérgio roubou a liberdade de 580 dias de uma pessoa já idosa que estava com os filhos, com os netos e até bisneto. Ele simplesmente roubou a liberdade. E a liberdade não tem preço. Então nós podemos dizer, existe a menor chance desse ex-juiz parcial, ou juiz parcial Sérgio, devolver os 580 dias que ele roubou? Não, não tem como devolver, infelizmente, não tem como devolver. Isto não há dinheiro que compre e não há meios de devolver. Então foi isso que aconteceu. A condenação foi feita através de mentiras. Mentiram que o Lula tinha um triplex. Mentiram que a reforma foi feita. Mentiram sobre o sítio de Atibaia, que nunca foi do Lula, foi do amigo dele. Sempre a verdade é esta. O Lula nunca teve um sítio em Atibaia. O Lula nunca teve um triplex, portanto foi mentira. E principalmente a revista Veja, mas a Globo e grande parte da imprensa tem culpa nesta mentira, sim. E por que tem culpa? Porque espalharam a mentira e quando se espalha não tem como se recolher de volta. É igual papel jogado na ventania. Você joga a mentira pro alto e depois você não junta por causa do que o vento leva. Foi desta maneira que mentiram e que mentiram para tirar o PT do poder porque não aguentavam tantas derrotas. Em 2014, Dilma venceu
pela quarta vez, o PT venceu as eleições e eles não aguentavam mais derrotas. A partir do momento, já por volta de 2017, quando descobriram que Lula sairia candidato a presidente da República e que era o candidato mais cotado para presidente da República, era o candidato com maior aceitação, partiram para cima com todas as forças para não deixar o Lula ser candidato. E não deixaram. Prenderam o Lula para ele não poder se candidatar. Essa é a verdade. Então podemos dizer, Sérgio, o juiz parcial, é um grande mentiroso. Ele não tinha motivos nenhum para julgar e nem para condenar. Naquela frase da Vaza Jato, mais precisamente a frase da Vaza Jato, que foi aqueles hackers que descobriram que Sérgio Moro e Dallagnol conversavam sobre as mentiras e as falcatruas dentro da Lava Jato, e que Sérgio Moro diz para Dallagnol: faz a denúncia que eu condeno. Eu te pergunto, como é que um juiz já condenou antes de o procurador fazer a denúncia? Porque claro que isto não era uma coisa séria. Isso era tudo falso. A condenação estava sendo preparada. Não havia julgamento, não havia juiz, não havia procurador. Havia políticos correndo atrás para prender o adversário, para poder ocupar o lugar dele. E é isso que o Sérgio, juiz parcial da Lava Jato, fez. Correu atrás para poder condenar. Como eu disse, a possibilidade de o Sérgio, juiz parcial, ter sido o juiz que julgou Lula seria zero. Sérgio nunca morou em Brasília, Sérgio nunca morou em São Paulo. Como que ele poderia condenar um morador de São Paulo? Como que ele poderia condenar alguém que trabalhou em Brasília? É só sendo parcial e usando o seu cargo para correr atrás, para perseguir. E foi exatamente isso que ele fez. Ele correu atrás, ele perseguiu, ele montou um processo, uma perseguição, e desta maneira ele foi buscar aquilo que ele queria, se promover politicamente em cima do presidente Lula. Foi isso que aconteceu. E agora ele está com problemas sérios para se manter no cargo que ele se elegeu. E ele se elegeu em cima de coisas falsas. E quem se elege através da mentira não tem futuro. O Deltan, o procurador que não procurava nada e que mentia, este Deltan, ele já percebeu que a mentira não leva adiante, porque já perdeu o cargo. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.